capítulo 1. Vamos lá, Pai Senhor. Jonas capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Retiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Nós vamos ler novamente o texto de Atos, capítulo 28, que nós lemos naquele momento. Atos 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos quando os colocavam no fogo. Deve ser vir para cá também. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Vamos ler o capítulo 27, verso 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Só até aí, se assente. Amém? Nós vamos estudar a vida de 2 personagens da Bíblia que foram citados aqui. Um deles é Jonas, que todos nós conhecemos e sabemos que é o profeta fujão. Olha para alguém do seu lado e pergunta para ele: você está fugindo de Deus? Amém? Um era o profeta fujão, outro era o apóstolo Paulo, que na realidade ele era Saulo e depois ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, e ali ele se transformou no apóstolo Paulo, pregador da palavra. E é interessante que o tema da mensagem é se dizer: como olhar para a vida na perspectiva de Deus. Amém? Porque às vezes nós enxergamos a vida segundo a nossa perspectiva, segundo a nossa ótica, segundo aquilo que nós achamos, né, que é certo. É interessante que ontem aconteceu um fato comigo no meu carro. Já há algum tempo que eu quero trocar de carro, não porque meu carro é ruim, é velho, não por causa disso, mas é porque pela idade você vai ficando com o carro e vai desvalorizando, cada vez mais ele vai perdendo valor. E de vez em quando ele dá uns probleminhas, não porque ele é um carro ruim, é um carro muito bom, mas é por causa do uso. E sempre eu tenho esse desejo no meu coração de trocá-lo, só me falta o tempo, né? O tempo vai vir. Enquanto eu não tenho tempo, eu vou usando ele, se é que você me entende. Aí eu peguei e
buscá-lo e eu passei numa poça de água. Depois que eu passei na poça de água, naquela enxurrada muito forte, ele logo acendeu a luz da bateria. Falei, ixi, vai dar defeito. Logo pensei que era o alternador, bateria não era, porque a bateria é nova, o alternador é o que sustenta a bateria, que gera carga para a bateria. Enfim, pensei, eu não sei, e levei o carro na oficina para saber o que era. Chegando lá, expliquei para o mecânico o que tinha acontecido, e ele me perguntou, foi agora na chuva ou já tinha dado problema antes? Eu falei, não, foi agora na chuva, logo depois que eu passei numa poça de água. Aí o que acontece? Ele disse, não, fez barulho? Eu falei, fez, é porque passou na poça de água, a correia do motor, como tinha muita água, ela deu uma escapada, e por ela ter escapado, ela não gerou a energia necessária para sustentar o alternador que levava para a bateria. Por que toda essa história? Porque muitas vezes, depois que eu fiquei sabendo disso, que eu vi que a bateria acendeu, eu logo comecei a murmurar e comecei a falar, isso lá vem problema de novo nesse carro, porque semana passada eu gastei quase R$400 e estragou outra coisa. E eu comecei a murmurar, comecei a questionar, comecei a olhar as coisas na minha perspectiva. E eu fui no mecânico e não tinha problema nenhum. Então, quantas vezes nós estamos olhando a vida e as coisas na nossa perspectiva? Estamos olhando as coisas na nossa ótica humana e não entendemos que Deus ele tem um plano em tudo. A Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o bem. Na história que nós vemos, como de início eu falei, conta a história de dois homens. Fazendo um paralelo, traçando um paralelo entre Paulo e Jonas, o profeta fujão. Mas aqui a gente vê que dois homens que servem ao mesmo Deus, eles agem de forma diferente, praticamente na mesma situação. Porque nós temos que entender que Jonas, ele provocou a tempestade. E a gente tem que entender que Paulo, aqui no capítulo 27, ele acalma a tempestade. Então, quem nós somos, Jonas ou Paulo? Porque tem muita gente que provoca a tempestade. E tem outras pessoas que eles acalmam a tempestade. Quem nós somos? Pergunta para o seu irmão, você é o que provoca ou que acalma a tempestade? Né? Porque tem gente que ele gosta de fazer tempestade, tem até aquele ditado, né? Tempestade em copo d'água. E a gente vê que Jonas ele provocou a tempestade, porque ele estava fugindo do Senhor. Paulo aqui no capítulo 27, ele estava numa mesma situação, só que ele não estava fugindo de Deus, ele estava servindo a Deus. E há uma grande diferença entre atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e atravessar uma tempestade fora da vontade de Deus. Jonas estava atravessando uma tempestade fora da vontade de Deus. E eu sempre digo, quando você está dentro da vontade de Deus, você pode estar dentro de um furacão, e o Senhor vai te preservar. Mas quando você está fugindo de Deus, Deus não te preserva. Então, quem sabe nós estamos provocando tempestade, porque o que distinguia Paulo de Jonas, né, era a teologia, porque Jonas ele acreditava que a salvação era só para o povo de Israel, era uma salvação fechada, era uma salvação exclusiva. Por que Jonas fugiu e não queria pregar? Porque ele achava que a salvação era só para o povo de Israel. Paulo não, Paulo ele vê todo mundo como amado por Deus. Paulo ele não olhava, não pregava só para os judeus. Paulo era um pregador aos judeus e também aos gentios, aqueles que não acreditavam na palavra. Então muitas vezes nós temos visto que muitas pessoas acham que a salvação é só para os crentes. Aí tem muita surpresa lá no céu, porque muitas vezes nós achamos que estar dentro de quatro paredes de um templo que se chama igreja nos faz ser melhor do que os outros, e na realidade não é. Então a diferença aqui tem a ver com o resultado, que as respostas que eles deram foram diferentes para a mesma situação. Eles estavam fugindo e outro estava numa tempestade porque fazia a vontade de Deus. Jonas, ele não conseguia amar as pessoas que eram diferentes dele, ele só amava aqueles que eram iguais a ele. E a ética cristã, a vida cristã, ela é muito paradoxa, ela é transcendental, porque a gente vê que a Bíblia diz que nós temos que amar aquele que nos persegue. É dar a túnica se foi roubada a capa, dar uma face se foi dar batido na face, dar outra face. Então Jonas ele não conseguia entender, ele queria pregar a palavra, fazer
missão só para aqueles que ele gostava. Ele não entendia que a salvação era para todos. Então, para Jonas, só o povo de Israel ia para o céu. Então nós temos que entender que Paulo, ele preferia perder a sua vida para salvar aqueles que não tinham a salvação. Porque se você olhar na história, Paulo estava um prisioneiro e ele estava sendo levado para Roma, onde mais adiante ele seria morto. Mas mesmo sendo preso, mesmo estando em prisões com cadeias, Paulo continuava adorando o Senhor. Então quantas vezes nós estamos olhando a nossa vida segundo a nossa ótica, não conseguimos enxergar nem um palmo na nossa frente, porque não entendemos que o nosso Deus, ele é soberano em todas as coisas. O que é soberania? Ele faz o que quer, quando quer, como quiser, na hora que ele quiser e se ele quiser. Isso é soberania. Nós temos que aprender a nos submeter a essa soberania de Deus. Foi isso que Jonas não conseguiu entender. Ele não conseguiu entender que a soberania de Deus ia gerar um arrependimento tremendo lá em Nínive. E é interessante que na história não teve, eu não me lembro de outro que pregou para uma cidade e toda essa cidade se arrepende. Jonas, quando prega a palavra de Deus, toda a cidade se arrepende. Então hoje nós vamos ver aqui o contraste entre Jonas e o apóstolo Paulo. Eu espero que eu e você sejamos Paulo e não Jonas. Porque se nós formos Jonas aqui na história, o Jonas era o que estava fazendo a tempestade, provocando a tempestade. Paulo não. Paulo estava acalmando aqueles que estavam na tempestade com ele, no meio do navio. Então eu espero que eu e você sejamos Jonas. Qual é o primeiro contraste? A viagem de Jonas. Eu falei o quê? Tem que ser como é para testar se está prestando atenção. Diz que chefe não era, chefe se engana. Obrigado pela correção, nem prestei atenção. Amém? Então, o certo é, nós temos que ser Paulo. Amém? Jonas não. Tá certo? Amém. Então vamos continuar. Obrigado pela ajuda aí. E de vez em quando a gente vai falando tanta coisa, e a gente mistura as coisas. Vamos lá? Então, o contraste. A viagem de Jonas, o primeiro contraste. A viagem de Jonas é sem propósitos. Paulo sabe para onde vai. Paulo sabia o rumo que ele tinha. Se você prestar atenção mais atrás, o apóstolo Paulo disse em um dos seus escritos, ele diz assim: esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, Jonas, a viagem dele era sem propósito, porque ele fugia. E quantas vezes a nossa vida está sem propósito? Paulo estava cumprindo a agenda de Deus. E quantas vezes nós olhamos e fazemos um retrospecto na nossa vida e dizemos: a minha vida parece que está sem sentido. Deixa eu te dizer uma coisa: se a sua vida está sem sentido, é hora de você se dispor na mão do Senhor. Porque quando você se entrega ao Senhor para fazer a obra dele, a sua vida passa a ter sentido. Por que ela passa a ter sentido? Porque Jeremias capítulo 1 diz assim: antes de você ter nascido no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido e te designado como profeta às nações. Então, quando você se coloca nas mãos do Senhor, você descobre que você veio ao mundo para ir e pregar o Evangelho. Você descobre que veio ao mundo com um propósito, como o apóstolo Paulo tinha esse propósito no coração. Paulo, ele ganhou todo o continente da Ásia, ele pregou em vários lugares. E na época de Paulo não tinha carro, não tinha avião, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, tinha 2 pés para Paulo andar. E hoje nós temos a facilidade de todos esses recursos e nem assim nós fazemos a obra do Senhor. Então nós temos que aprender que a viagem de Jonas não tinha propósito, porque Paulo sabia para onde vai. Paulo estava fazendo o que Deus havia mandado ele fazer. Jonas não. Jonas fugia. Jonas se acovardava. Jonas não tinha propósito na fuga dele. E quantas vezes nós estamos achando que a nossa vida está sem propósito, é pelo simples fato de nós não estarmos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Eu sempre digo uma coisa: tem muita gente que faz muita coisa, mas não faz o que Deus manda. Quando você faz muita coisa e não faz o que Deus manda fazer, você gasta tempo, você fica cansado, você se decepciona, você se frustra,
assusta, porque você está fazendo muita coisa. É a história de Marta e Maria, uma preocupada com os afazeres da casa, a outra preocupada em estar aos pés do Senhor. Então nós temos que nos preocupar, parar de nos preocupar demasiadamente com tanta coisa lá fora e aprender a separar um tempo para o Senhor. Aí a sua vida vai ter um propósito, porque o Senhor nos ordenou: ide por todo o mundo. É esse o propósito do apóstolo Paulo. O propósito de Jonas era fugir do ide. E quantas vezes nós estamos fugindo do ide do Senhor? Outro contraste entre Paulo e Jonas. Jonas usa sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Jonas estava livre, mas a liberdade que ele tinha, ele usou para fugir do Senhor. Paulo estava preso, e mesmo preso ele faz a vontade do Senhor. E quantos estão fugindo de compromissos, tomando navios para Tarsis, e Deus quer que você faça a vontade dele mesmo só, mesmo doente, mesmo perseguido, mesmo incompreendido, mesmo preso, mesmo sem dinheiro, mesmo não tendo nada, ninguém ao seu lado, o Senhor quer que você faça a vontade dele. Então não é desculpa: eu estou cansado, eu estou doente, eu estou sem dinheiro, eu sou perseguido, eu sou incompreendido, nada acontece. Deus quer que você faça a vontade dele, mesmo doente. Quantas vezes eu já preguei a palavra de Deus aqui em outros lugares, muito doente. Parece que quando você prega a palavra, parece que você fica, às vezes você fica muito doente. Eu já fiquei doente assim, todo tipo de enfermidade, mas é muito difícil eu deixar de pregar a palavra por causa de enfermidade. Só se for uma coisa muito ruim que abata muito a minha saúde, mas quando é uma dorzinha de cabeça, alguma coisa, essas coisas assim. Então, quantas vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Jonas usa a liberdade para fugir. Hoje nós entendemos que muitos estão usando a liberdade que foi dada por Cristo, ela está se transformando em libertinagem, porque nós somos livres. A Bíblia diz: onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Só que nós achamos que essa liberdade é que nós podemos fazer tudo como nós quisermos, a hora que nós quisermos, e isso se torna libertinagem. Então nós temos que entender que Paulo era prisioneiro, e a prisão de Paulo fazia parte do plano de Deus. Tem muito crente achando que Deus a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Mas tem muita gente achando que Deus opera só quando as coisas estão cooperando para o nosso bem. Paulo era prisioneiro, e mesmo assim ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Quem sabe Deus está usando essa porta que está fechada, essa dificuldade aparente que eu e você estamos passando. Quem sabe isso é para servir de testemunho, é para nós glorificarmos o nosso Deus e para outros perceberem que nós somos fiéis a Deus e permanecemos fiéis e firmes a Ele, mesmo quando nada está acontecendo ao nosso favor. Então, imagine você, se você estivesse preso agora, lá na cadeia, lá no Cepaio, você continuaria confiando no Senhor? E eu digo para você que o ser humano não foi feito para ser encarcerado, porque eu já visitei muita cadeia, não porque fui preso, graças a Deus não, mas eu já evangelizei em muitas cadeias, e eu digo para você, não é lugar para ser humano estar. Então nós temos que adorar ao Senhor. Jonas, ele entrou no barco, ele ficou meio alienado, ele entrou no barco para roncar, para dormir. Paulo, quando ele entra no navio, ele entra para se misturar, para integrar com as outras pessoas. Jonas usou o mecanismo de fuga, que era o sono. Ele não queria pensar, não queria refletir. Ele achou que dormindo, ele achou que Deus ia esquecer. E quantas vezes nós estamos, a Bíblia diz, chama ele do sono da indolência, né? É aquele sono que nós achamos, é um sono espiritual. Por isso Isaías, se não me engano, 60 diz assim: levanta-te, resplandece, porque a luz já está brilhando sobre você. Então nós temos que aprender isso. Paulo, ele conversa, ele conquista, ele influencia, ele faz amizade. Quando ele está no navio, ele encoraja os outros. Jonas não, ele entra no navio e dorme. E quem era o profeta? Era Jonas. Quem tinha que influenciar os outros? Era Jonas. Mas por que ele não influenciava os outros? Porque ele fugia. E quem foge de Deus, ele é mais suscetível a viver influenciado pelos outros do que ser influenciador na vida de outras pessoas. Ontem eu estava em casa e um rapaz, um conhecido
conhecido nosso há muito tempo. Eu acho que ele me chamou ali pelo Facebook, perguntando sobre um assunto muito básico, muito fácil de responder, só que alguém estava o questionando. E eu perguntei para mim mesmo, eu pensei assim, mas esse irmão serve ao Senhor já tem algum tempo e não consegue dar razão, resposta da fé dele para essa coisa tão simples, tão básica, ele teve que me perguntar. Então, quantas vezes nós estamos usando esse mecanismo de fuga, né? Tentando protelar? Sabe o que é procrastinar? É adiar. Tem muita gente que está tentando adiar decisões. Tem muitas pessoas que estão tentando adiar, procrastinar atitudes que o Senhor já mandou. Eu te dou um conselho: faça o quanto antes aquilo que o Senhor tem te mandado fazer, porque tem coisa que vai ser liberada na minha e na sua vida é a partir do momento que nós tomarmos uma atitude de obediência ao Senhor nosso Deus. Às vezes a vitória que tanto esperamos só depende de uma atitude minha e de uma atitude sua de obediência. Isso não cabe a mim, cabe a você, porque eu sei o que Deus requer de mim, mas às vezes eu posso não saber o que Deus requer de você, porque eu sempre falo que toda promessa ela tem uma condição, só que nós pegamos só a parte boa da promessa e esquecemos da condição. Pergunta para alguém do seu lado aí, qual é a condição da sua promessa? Não é? Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, vai comer o melhor da terra. Qual é a condição? Se eu quiser e se eu ouvir, eu como o melhor da terra. Outra condição: que pede e recebe. Qual é a condição para receber? Pedir. O que bate a porta abre. Qual é a condição? Bater. Clama a mim, eu vou te responder. Qual é a condição? Amar. Então entenda isso. Jonas, ele prefere não pensar, não quer refletir sobre o que Deus falou. Ele entra no barco e ao invés de influenciar, ao invés de ser a diferença, ao invés de ser luz em meio às trevas, a Bíblia diz que ele desce para o porão do navio. Amém? Outra questão, outro paralelo, outro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas não ora nunca. Paulo entra no barco e ora por todos. Jonas é um teólogo, mas não sabe o que é oração. Ele não ora quando Deus fala com ele, não ora na hora de pagar a passagem, de entrar no navio, não ora na tempestade, ele não ora depois de repreendido. Sabe quem repreendeu Jonas? Os pagãos que não acreditavam em Deus. Repreende Jonas porque ele não orava. Paulo entra no navio, intercede por todos, ele encoraja todos, ele fala do amor de Deus por todos. Então Jonas não ora. Ele não ora para nada, ele não busca o Senhor em oração. E quantas vezes nós não estamos gastando tempo com Deus em oração? A orientação de Cristo é: entra no teu secreto, lá do seu quarto, fecha a porta. E no secreto você vai conversar com o seu Deus. E o seu Deus, o seu secreto, vai te responder. Então Jonas conhecia Deus, mas ele não sabia o que era oração. Se eu não me engano, Charles Spurgeon, ele diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer durante esse dia, que eu vou passar as 3 primeiras horas do dia orando. Eu tenho tanta coisa para fazer, que eu vou passar as 3 primeiras horas do dia orando. Então, irmãos, é simples. Quer vitória? O único meio de alcançar o milagre é através da oração. Não tem outro caminho. Não tem outro. E eu digo para você: quanto mais você orar, mais rápido a bênção vai chegar. Quanto mais você orar, jejuar, se consagrar, nós nos santificarmos, mais o milagre do Senhor vai chegar sobre mim e sobre você. Pergunta para o seu irmão aí: quanto tempo você está orando? E olha a vergonha que Jonas ainda passa. Ao invés de influenciar e de orar, as pessoas que não conheciam o Deus de Jonas, estavam clamando aos deuses dele. E quantas vezes as pessoas olham para mim e para você e perguntam, como a palavra de Deus diz: onde está o seu Deus? Quem tu mostra Deus para as pessoas, só fica com a cara cachorro da mudança, cara de
só chora? Você não diz que serve um Deus Todo-Poderoso? Então, nós temos que ser como Paulo e Silas, lá na prisão, machucado, humilhado, nu. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a adorar o Senhor. Então, no meio da dor que se mostra que se adora o Senhor. Outro contraste entre Jonas e Paulo. Jonas se considera a causa da tragédia. Paulo vê o vento, a tempestade e vê a natureza e apenas sabe que vai chegar. Porque Jonas que causou a tempestade. E quem foge de Deus, ele causa a tempestade, ele causa a tragédia, ele atrai tragédia. Quem foge de Deus, ele vai levar uma maldição onde ele for. Ele vai levar uma maldição onde ele for. Se você estiver perto de alguém que você sabe que foge de Deus, você vai ser prejudicado mesmo sem querer. Porque o barco ia afundar, não ia? Quem ia junto? Todo mundo. Por causa de quem? Por causa de Jonas. Fala para o seu irmão assim: se você está fugindo de Deus, irmão, ó, sai de perto de mim. Amém? Paulo, ele não repreende o vento. Paulo, ele apenas vê a natureza. Hoje eu sempre digo que crente espiritualiza demais coisa que não é para ser espiritualizado. Paulo viu o vento, ele não vira para o vento e fala assim: está amarrado o vento, está repreendido o vento, o sangue de Jesus tem poder, vento. Não. Paulo, ele viu que era uma ação de Deus. E quantas vezes nós estamos amarrando tanta coisa, repreendendo tanta coisa, nem tudo é culpa do diabo. Nem tudo é culpa do diabo. O diabo está pagando muita conta aí que não é dele. Viu? Então, outra coisa, Jonas quer ser jogado no mar. Paulo tem paixão pela vida. Jonas prefere morrer ao obedecer o Senhor. Ele quer fugir, prefere morrer. Paulo estava disposto a morrer para cumprir com o seu ministério. Olha que grande diferença. Jonas, a vida dele foi só descer. A Bíblia diz que ele desce até a Jope, até o navio, até o porão, até o mar, até o ventre do grande peixe. Paulo se levanta no meio do navio, da tempestade, como consolador, aquele que aponta rumo e solução. Jonas não, ele só desce. Assim é o crente que não confia no ministério, não confia na chamada dele. Imagina se eu não tivesse convicção de que Deus me chamou para pregar a palavra. Eu já tinha parado e já tinha te desanimado também. Então eu prefiro, vamos dizer assim, ter as minhas lutas sozinho com Deus, que chegar aqui para você. Eu vou em algumas igrejas, tem misericórdia. Eu vou em algumas igrejas, dá vontade de você sair de lá e ir para o psicólogo, para o psiquiatra, porque você sai tão para baixo, porque o povo não tem testemunho, não, é testemunho, né? É testemunho, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo se levantou, é tanta luta. Não, prega a palavra. Quando você for falar de alguma coisa do Senhor, não precisa você chegar aqui, subir, pegar o microfone, seja onde for, e falar das suas mazelas, dos seus erros, das suas lutas. Não. Fale a palavra, pregue Cristo crucificado, pregue o que está escrito na palavra. Deixe os seus problemas de lado, deixe as suas preocupações de lado, seus medos, seus sonhos não realizados, e pregue a palavra. E não espere as coisas ficar boas para você pregar a palavra. Por quê? Eclesiastes diz que olha vento, não planta, quem olha vento não semeia. Então nós temos que aprender que Jonas quer ser jogado no mar, prefere morrer do que obedecer, porque a sorte caiu sobre quem? Desliga o ar lá, meu filho. A sorte caiu sobre quem quando os marinheiros jogaram lá fizeram suas orações? Sobre Jonas, que está lá roncando no porão do navio, roncando. Então a gente tem que entender, quando descobre-se que Jonas é a causa de tudo, ele mesmo diz: ei, é só me jogar, só jogar. Então nós temos que aprender isso, que Jonas quis ser jogado. Jonas perde o respeito de todos, Paulo conquista o respeito de todos. O nome de Jonas significa pomba, que era paz, né? Ele
Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus mata a charada e fala: então por que você não prega? Por que você não apacenta as minhas ovelhas? Então muitas vezes é fácil eu dizer que temo ao Senhor, mas não obedeço ao Senhor. E é o que está acontecendo hoje. Quando Deus pede alguma coisa, ou nos coloca em alguma coisa que é pedindo de nós uma renúncia, nós não queremos obedecer ao Senhor. Jonas nega, a sua teologia, diz crer no Todo-Poderoso, mas o desafia. Paulo se torna o homem mais livre do navio, passa a ser o preso mais ouvido. Paulo se torna o líder, e Paulo era preso. Então Jonas, ele desafia Deus, porque desafiar Deus é algo muito sério, né? Se você sabe que Deus te pediu para fazer alguma coisa e desafia Deus, e é interessante que, se você olhar em Jonas, capítulo 1, a Bíblia diz que Deus chamou Jonas, só que Jonas não diz nem sim nem não para Deus. Você já percebeu isso? Jonas não diz sim, Senhor, ele não diz não, Senhor, ele simplesmente vira as costas e foge. Na obra de Deus, eu falei isso aqui esses dias atrás, na obra de Deus é melhor errar por ação do que por omissão. Na obra de Deus é melhor você errar por ação do que por omissão. Então não fuja de Deus. Amém? Jonas é vomitado no mar, e em Nínive prega com raiva. Paulo chega à ilha de Malta e abençoa toda a ilha. Jonas prega sem amor, ele quer destruição. É o que eu vejo hoje. Tem muito profeta da morte hoje, né? Vai morrer! Você vai para o inferno! Né? Só tem esses profetas no dia de hoje. Você não vê os profetas que pregam com amor. Você não vê os profetas, os pastores. Se tem um aí, eu não vou citar o nome. Depois você procura. Gordinho, feio. A igreja dele está lotada. Não é daqui não. Ele pegou e apontou para o Senhor e apontou assim, Deus falou assim: você vai morrer, você vai ficar na cadeira de roda. Desse jeito, está na internet. Você vai ficar na cadeira de roda. Está na internet. É os profetas que pregam que é a morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não faz mal para os outros para me abençoar, não. Será que Deus vai fazer mal para você para me abençoar? Será que Deus ama mais a mim do que você? De forma nenhuma. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida a todos. Não foi só por causa de um povo. Não foi só por causa de uma tribo, de uma raça, de uma nação. Não, Jesus morreu por todos. E a gente vê que Jonas, ele prega, né, com raiva. Ele quer a destruição da cidade. Ele ficou lá sentado. A Bíblia diz que ele subiu lá para um certo lugar e esperou o fogo cair do céu. E é assim que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um evangelho exclusivista. Essa é a palavra. Que uns pregam: você vai morrer. Jesus, vai te levar para o inferno. É o jeito de falarmos. Vou falar as duas coisas, vai ser o mesmo sentido, só que de forma diferente. Se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. É verdade, não é? É ou não é? Mas você chega numa pessoa e diz assim: meu irmão, Jesus te ama. Todos nós somos pecadores, e para nós sermos salvos da ira do inferno, nós temos que aceitar Cristo como Senhor. Eu falei a mesma coisa de duas formas diferentes, mas o sentido é o mesmo. Então, quantas vezes nós estamos pregando ou fazendo, querendo a destruição? Não queira a destruição de alguém. Eu preguei numa igreja, eu não sabia o que estava acontecendo, e deu uma briga com os vizinhos lá, e a igreja começou a orar para Deus. É o tal da justiça, né? Cala de boca. Porque eu já vi uma vez chegou uma pessoa de mim e falou assim:
pensei comigo, mas o homem se queixa dos seus próprios pecados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Aí eu vou entrar na presença de Deus e falar assim: Deus, o João me fez mal, mata ele. Deus, Paulo me fez mal, mata ele. Aí Deus vai olhar para mim e falar assim: ai, você está achando que você é quem? Você está achando que você é quem? Sabe o que está acontecendo hoje, no tempo que nós estamos vivendo? Muitos líderes têm usado aquele versículo assim: não toqueis no ungido do Senhor. E acha que quem por exemplo, acha que o pastor, e se eu estou dizendo que eu sou pastor, mas eu não quero te enganar, acham que esse versículo dá a liberdade do líder, do pastor, seja qual for a liderança, de fazer o que bem entender, e o povo não tem que questionar, não, tem que ficar calado. Não, eu sou pastor, fica quieto na sua aí. Meu negócio é com Deus, não. Se eu estiver errado, estiver fora da palavra aqui, não tem essa de ungir do Senhor. Deus poupou Saul. Saul perdeu o reinado. Deus poupou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi pega com Batseba, o primeiro filho morre. Depois filho contra filho, brigando, querendo matar pai, perseguindo o pai, né? Então não tem essa. Então nós temos que pregar com amor. Paulo, quando ele chega na ilha de Malta, ele abençoa toda a ilha, ele ora pelos enfermos, leva o evangelho aos enfermos. Então nós temos que ser como Paulo. Amém? Nós não podemos. Outra coisa também, não use a pregação da palavra para atacar alguém. Vamos supor, se você vai pregar aqui, ou eu vou pregar, e eu sei um erro que você está fazendo, eu não posso usar isso para te atacar, não posso usar isso para te acusar. Eu vi um vídeo desses vídeos evangélicos, vamos dizer assim, de stand-up. Hoje tem stand-up evangélico. É o namorado orando para a namorada, e a namorada vice-versa. Aí a namorada pega e ora para o namorado, e ora mais ou menos assim: Senhor, pessoa meu namorado, ele é preguiçoso, ele não trabalha, Deus, ele é relaxado, tem misericórdia dele, Deus. Aí ele falou, o namorado lá: peraí que eu vou orar por você. Deus, a minha namorada é isso, a minha namorada é aquilo. Nós não podemos fazer isso. Amém? Quando você for pregar, orar para alguém, mesmo que esse alguém tenha feito mal por você, para você, use a palavra, mas não a palavra para condenar a pessoa, para julgar ou questionar a pessoa, a palavra de amor. O amor conquista multidão de pecado, apaga multidão de pecado. Amém? Amém. Jonas fica envenenado pelo ódio por causa de uma erva, porque Deus fez uma erva crescer e logo ela morre, né? Paulo é interessante, ele é mordido por uma cobra e não dá a mínima importância. Jonas dá mais importância a 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. E Paulo é picado por uma cobra e não está nem aí. Eu me lembro bem dessa cobra aqui. Eu me lembro bem, a gente estava num encontro e a gente acendeu uma fogueira num determinado momento lá no encontro. E na hora que a gente acendeu a fogueira, sai uma cobra. Por Deus do céu, vocês não estava vindo. Sai uma cobra do meio do mato, passa por dentro do fogo, o fogo estava alto. Passa por dentro do fogo e vaza na braquiária no meio do mato. Eu falei, essa aí é o cão em pessoa. Por Deus do céu, ela saiu do meio do mato, passou dentro do fogo e foi embora. E eu falei, aí eu lembrei dessa passagem aqui, né, que Paulo, aqui em Atos 28, né, Paulo juntou um monte de graveto, quando os colocavam no fogo, uma vibra fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. A cobra pega Paulo, era para Paulo ficar bravo, ficar irado, falar: mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Paulo está nem aí. Tem muita gente achando que a vontade, até a Rosa ele falou isso terça-feira no culto das mulheres. Tem muita gente achando que fazer a vontade
fazer a vontade de Deus vai trazer mais luta, vai trazer mais perseguição. A Bíblia diz: aqueles que querem seguir o Senhor piamente, vai ser perseguido. Então, se você quer um evangelho fácil, procure outro, porque esse aqui não é fácil. Se fosse fácil, a porta não seria chamada estreita. Se fosse fácil, a porta não seria chamada estreita. Apertado e estreito é o caminho que leva à salvação. Então nós temos que aprender isso. Jonas fica com raiva, com ódio por causa da erva, né, que morreu lá, do matinho que morreu lá. Ele não se preocupou com as 120 mil pessoas que estavam, preocupou com um mato que nasceu e morreu. Não é erva maconha, não, às vezes você está pensando. Eu vi que alguns que lá não tinha maconha, não. É hoje que tem esse trem do campo. Oi? Estava dando sombra para ele a árvore. Aí a árvore morre, ele fica irado com Deus. Falou: ó, eu sou profeta, Deus, eu mereço ter sombra e água fresca. Os profetas de hoje andam, os líderes de hoje andam de carrão, né? Anda de jatinho, anda de segurança, né? Esses dias eu vi um desses que é, vamos dizer assim, grande no Brasil. Uma irmã, porque o povo idolatra, né? Uma irmã chega perto dele: deixa eu te tocar, abraçar, não sei o que. Ele: sai da minha frente, que eu estou cansado, eu estou atrasado. E foi embora. Jesus andava com prostituta, andava com beberrão, andava com cobrador de imposto, né? Jesus era o cara, Jesus era fera mesmo, né? E ainda tem tempo. Jonas considerava outra coisa: os ninivitas bárbaros. Paulo considera bárbaros os bárbaros humanos. Jonas pensou que os ninivitas deveriam perecer, ficou irado porque Deus perdoou. Quando Paulo chega, ele vê todos amados por Deus. Tem gente que não gosta, que parece que gosta de ver o outro sofrer, né? Não é? Porque aqui Jonas fica irado porque Deus perdoa. Aí a gente olha e fala assim: mas por que Deus abençoou ele? Não é porque Deus quis. A Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E era Esaú que tinha o direito de primogenitura, mas Deus escolheu Esaú. Jacó. Né? Estou trocando tudo. É só mais um para vocês prestarem atenção, para ver se vocês estão prestando atenção. Mas eu vejo que vocês estão prestando atenção hoje. Né? Então Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E quantas vezes nós olhamos e dizemos assim: por que Deus está abençoando ele e não está me abençoando? Porque Deus quer. Ele é Deus, não é? Então nós temos que aprender que Jonas olhava, ele pensou que os ninivitas deveriam morrer, perecer. Jonas deseja destruição. Paulo passa 3 meses orando, né, pelos doentes da ilha. Jonas faz a obra de Deus por obrigação e sem amor. Paulo ama a Deus e aqueles a quem Deus ama. Não faça a obra de Deus por obrigação. Não faça a obra de Deus sem amor. Faça a obra de Deus por amor. Não faça nada por que alguém está te obrigando a fazer. Amém? Alguém disse há um tempo atrás, disse assim: a obra de Deus é voluntária. Eu discordei. A obra de Deus não é voluntária, a obra de Deus é para quem é chamado. Porque quando é voluntariado, eu faço a hora que eu quero. Você concorda? Eu faço quando eu puder. Eu faço se eu quiser. Quem é chamado, ele não pode escolher a hora que ele quer. Deus vai chamar você a hora que você estiver cansado, preocupado, doente, sem dinheiro, sozinho. Deus vai chamar você de madrugada para interceder por alguém. Então existe uma grande diferença entre voluntariado e chamado. Quem você é? Voluntário na obra de Deus ou chamado? Chamado, né? Se você é chamado, irmão, fala para a pessoa do seu lado: para de se desculpar. Liga lá. Amém? Pare de se desculpar. Ei, mas é uma desculpa esfarrapada que a gente arruma para Deus, né? Quem já arrumou essa desculpa esfarrapada? Desculpa, aquela desculpinha sem vergonha, né? Ai, Deus, estou cansado.
sabedoria. Como eu disse, ele tem um bom senso realista. Paulo não diz o vento está amarrado. Como eu disse, fé hoje virou sinônimo de estupidez. Hoje as ovelhas estão pagando pelos bodes que tem no meio das ovelhas. Porque a gente vê que tem gente que não tem fé para ser curada. Ele diz que declarou a cura e não foi curado e joga o remédio fora e morre. É igual um irmão que eu conheço. A gente estava num retiro e tinha uma piscina. E nesse dia estava muito frio. Pensa no frio, multiplica por 10. Era uma beira do rio e tinha uma piscina, estava até assim, a neblina assim, ó. Você abria a boca, saía aquela fumacinha, sabe? Aí estava todo mundo ali ao redor da piscina. E o abençoado fala assim: eu vou andar sobre as águas. Irmão, eu não estava lá na hora, sabe? Já tinha me recolhido aos meus aposentos. E o besta pega e vai andar sobre as águas, adivinha? Tibum. Afogou lá, molhou tudo. Então nós temos que ter uma fé realista, né? Paulo ele não amarra o vento. Paulo ele entendeu que aquilo ali era a ação de Deus. Como que eu vou amarrar e repreender alguma coisa que é Deus fazendo? Como? Tem gente que quer mandar em Deus, né? É o tal que nós estamos vivendo hoje, é o tal do determinismo. O que é isso, pastor? É nos ensinado que nós temos que entrar em oração e determinar. Eu determino a minha bênção. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz: pede. A Bíblia diz: seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, então nós temos que parar com esse negócio de querer ordenar para Deus. Deus, ele é Deus. Se ele fizer assim, ó, a gente morre. Se ele fizer assim, ó, tira o fôlego de vida, a gente morre. E como que eu vou determinar? Determinar é mandar alguma coisa para Deus que fez o céu e a terra, e quando ele fez, ele não pediu a minha opinião. Então sejamos mais humildes ao entrar na presença de Deus. Quando você for orar, a Bíblia diz: lavai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobro, rasgai. Joel disse assim: rasgai o seu coração e não as suas vestes, humilhai-vos, Tiago disse, debaixo da potente mão do Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai-vos diante de Deus, é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia não diz: entra na presença de Deus e briga com ele e determina que ele tem que te abençoar. Não. A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar, porque somos pecadores. Então, se você foi ensinado errado como eu fui, e eu já preguei sobre isso, e ensinei errado lá no passado, porque eu não conhecia como eu conheço hoje. Então, se você estava orando assim, dizendo: eu determino, não, eu peço, eu preciso. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Isso é se render ao Senhor, isso é se submeter ao Senhor, isso é você entender que Ele sabe o que é melhor para você. O que você está fazendo? Hã? Deixa o bichinho quieto aqui, cara. Pronto. Acabou. O Lucas era sem noção demais. Obrigado, Lucas. Então seja realista. Amém? É porque eu estou pregando aqui e ele está ali. Olha que tranqueira é essa, vida. Seja realista, amém? Tá bom? Quando você for orar a Deus, seja realista. Não use a sua fé como sinônimo de estupidez. Tem aqui nessa mensagem, não é minha, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu aqui 3 coreanas, moças coreanas que morreram afogadas, quiseram andar sobre as águas, igual o irmão lá. Só que essas morreram. E ele não morreu porque era piscina. Então não faz coisa estúpida, não, porque Deus, a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Jesus diz: misericórdia quero, não
sacrifício. Tem muito crente se sacrificando. Faz sacrifício de todo. Vai para monte, fica lá uma semana debaixo de chuva, de sol, de sereno, e não obedece. Jejua um mês, mas não faz o que Deus manda fazer. Sacrifício de todo. Não recebe nada, e quando não recebe nada, questiona: Deus, eu fiz tanta coisa. Porque é sacrifício de todo. Seja realista. Outra característica de um crente que influencia outros: sua positividade nas atitudes. Paulo aqui, ele disse no capítulo 20, eles saíram, e a gente vê que, como Josué e Caleb disse assim: se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Nós temos que aprender que hoje há muita crítica. Eu sempre digo para quem anda perto de mim, eu falo assim: não traz problema para mim, não traz solução. Porque hoje tem muitas pessoas que criticam. Não basta criticar, precisa ajudar a sair do problema. É aquele que não faz nada dentro de uma igreja, ele não ajuda com nada, mas ele é crítico, ele aponta o dedo. Quando a gente pinta a igreja aqui, uma vez a gente estava pintando, eu e o irmão Wilson Júnior, acho que o Matheus, lá na outra sala. E a gente pintando, aí a gente já cansado, já o dia inteiro. Aí eu virei para os meninos e falei assim: você está vendo, nós estamos pintando isso aqui. E amanhã era no sábado, amanhã no culto, vai chegar um filho de Deus, vai olhar para a pintura e vai falar assim: por que você não pintou ali? Ah, isso dá uma vontade de dizer. Ela não pintei porque eu não quis, por que você não veio me ajudar? É igual tinha uns irmãos aqui que, quando a gente colocava alguma coisa no pedido de ajuda, né? Para pintar, para limpar, para comprar alguma coisa, aí escrevia assim: que bênção, hein, pastor? Colocava aquela mãozinha, sabe aquela mãozinha de oração que tem no WhatsApp? Já viu? Aquela mãozinha de agradecimento assim, ó. Graças a Deus, colocava a mãozinha. Aí eu ficava falando: mãozinha parece demais, mas a mãozinha para vir ajudar não aparece. Então, nós temos que parar de criticar e ajudar a sair do problema. Às vezes nós ficamos só criticando e não faz nada para sair do problema. Não é verdade? É igual quando na outra sala lá, era bem menor do que a outra. Quem já foi lá sabe, era bem menor. Você tem uma noção, era o tamanho desse tabuleiro aqui, e do lado aqui tinha uma porta. Era esse tamanho. E bem pequeno no comprimento também. Aí chegava a gente em mim e falava assim: pastor, por que você não muda para uma sala maior? Isso aqui é muito pequeno, ninguém vê, muito escondido. E eu logo pensava comigo assim: se você dizimar, vai sair daqui. Se você ofertar, vai sair daqui. Se nós estamos aqui é porque não tem condição de sair. Não é? Só critica, não ajuda com nada. Então, por misericórdia, a obra de Deus precisa de trabalhador. Grande a seara, poucos vão ser feitos. A obra de Deus precisa de pessoas que se disponham a fazer, a ofertar, dizimar, a ajudar a pôr a mão na massa. Porque uma andorinha só não faz verão, faz? Como que você pode ajudar? Não sei, dobra o seu joelho. Se você tem condição de vir aqui trazer uma oferta, traga oferta, dizime. Mas se você não tem a condição de dizimar e de ofertar, a altura para cumprir com os projetos que Deus pôs no nosso coração, dobre o seu joelho. Ore por esse ministério, ore pela obra na terra. Então nós precisamos, acho que foi o Lucas que pôs uma foto que estava Moisés, era um desenho, né? Tinha Moisés, Arão, qual que era o outro? Deve ser Josué, né? Josué. É porque a gente foi para um monte uma vez, o irmão orou para mim, ele falava com a língua meio presa, ele falou: Deus abençoe o pastor com a unção de Josué. Aí pegou. Enfim, a imagem tinha, nessa imagem tinha Moisés, Arão e Josué. Vocês lembram daquela passagem que todas as vezes que Moisés abaixava a mão, lá embaixo perdia a guerra?
precisa de pessoas que ajudem a interceder. Então, olha, a obra de Deus se faz com o joelho no chão, com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua ajuda. Sem isso nós não vamos conquistar nada. Então, ajude da forma que você pode nos ajudar. Amém? Não critique. Outra coisa, para encerrar, a marca de um crente que influencia. Paulo, ele tinha um senso de valor muito grande, porque aqui o navio em Atos 27 estava praticamente afundando. Verso 22 diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Para Paulo, o navio ele tinha valor secundário. A vida tinha mais valor do que o material. E a gente tem que entender que muitas pessoas elas dão mais valor ao material do que ao espiritual. Não é verdade? O senso de valor hoje está meio invertido. Hoje é uma geração do ter, não do ser. É a geração do corpo bonito, mas a alma podre. É a geração que por fora é maravilhoso, mas vazia, sozinha, depressiva, angustiada. E a gente tem que dar valor àquilo que tem valor. Se você olhar Mateus 8:28, conta a história do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que ele vivia num cemitério e ele era preso com correntes, porque tinha legiões de demônios sobre aquele homem. Jesus chega na história, repreende os demônios, e os demônios na boca do homem falam assim: tinha uma manada de porco, né? E os demônios pediu para que fossem lançados no corpo, fossem para o porco, saísse do homem, fosse para a manada de porco. Por que isso? Porque o demônio ele precisa de um corpo. Ele é um espírito, mas que ele precisa de um corpo, né? A população, ao invés de dar glória a Deus e se alegrar com o homem que foi liberto de uma legião de demônio, expulsa Jesus da cidade, porque os corpos que ficaram ali cheios de demônio foram lançados no precipício. E quantas vezes hoje nós estamos dando valor aos corpos, dando valor ao que não tem valor? Nós vivemos uma geração triste, um momento muito triste na obra de Deus. Hoje, se chamam um pregador, um pastor e não dá uma oferta para ele, tem uns até que cobra, né? Você liga para ele. Um dia eu queria chamar um grupo aí para cantar e tocar aqui na igreja, há um tempo atrás. Eu falei: e aí, irmãos, eu queria que vocês fossem lá na igreja. Como é que é? Você cobra? Ele: pastor, nós estamos cobrando R$30, tem que vender, parece que é uns 30 CD. R$30 não, R$300. Eu falei: vixe, a igreja é pequenininha do jeito que está. Às vezes a oferta não dá nem R$10. Como que eu vou tirar 300 para pagar alguém para vir cantar? Não chamei. Então, nós temos que parar de dar valor aos corpos e dar valor ao que tem valor. Quem nós somos? Paulo ou Jonas? Paulo, né? Então vamos orar para que nós sejamos como Paulo. Fique de pé. Amém. Então, olha a vida segundo a perspectiva de Deus. Um provoca a tempestade, o outro acalma a tempestade. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, pedimos ao Senhor em nome de Jesus que nos ajude a olhar a vida na perspectiva do Senhor, na ótica do Senhor. Aprendemos hoje com Paulo, ó Deus, e com Jonas. Um Senhor foge da vontade, ele está livre, mas ele foge, ele usa a liberdade para fugir. Paulo está preso, mas ao mesmo tempo ele está livre, porque